Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante e cheia de lições. Os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Prepare-se para uma reflexão profunda e cheia de ensinamentos bíblicos. Se esse conteúdo te abençoar, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares para que eles também possam ser edificados. Vamos juntos nessa jornada de fé. A história do povo de Israel vagando pelo deserto durante 40 anos é um dos relatos mais emblemáticos da Bíblia. Essa jornada é tanto uma lição de fé quanto uma advertência contra a desobediência. Contudo, quando se pergunta por que o povo de Israel precisou passar tanto tempo no deserto, é necessário retornar ao contexto mais amplo do Êxodo, a travessia e a promessa feita a Abraão. A resposta envolve desobediência, murmuração, incredulidade e o processo de refinamento espiritual que Deus permitiu que aquele povo passasse. Quando Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, não foi apenas um ato de libertação física. Aquela libertação era também um chamado para que o povo conhecesse o seu Deus de uma maneira mais profunda, que confiasse nele em todas as circunstâncias. O deserto seria o espaço em que essa fé seria testada, onde o caráter daquela nação seria moldado, onde os corações seriam expostos. Contudo, os 40 anos não eram parte do plano original. Inicialmente, a jornada de Israel rumo à Terra Prometida não deveria ter durado tanto tempo. De fato, o caminho poderia ser percorrido em apenas algumas semanas. Entretanto, ao longo dessa jornada, o povo começou a mostrar sinais de impaciência e rebelião. Logo após cruzar o Mar Vermelho, eles começaram a murmurar contra Moisés, queixando-se da falta de água e comida. Deus, em sua misericórdia, respondeu provendo maná, o pão celestial e água tirada da rocha. Contudo, essas provisões eram mais do que sustento físico. Eram testes de fé. Deus estava se revelando como o provedor, mas o povo, em vez de confiar e se submeter, mantinha em seus corações uma saudade da escravidão no Egito. Essa nostalgia distorcida do passado reflete uma das maiores lutas humanas: o medo do desconhecido e a dificuldade de confiar em Deus quando o futuro parece incerto. O deserto era um lugar de incerteza, mas era também onde Deus mostraria a sua glória e fidelidade. O ápice da desobediência de Israel ocorreu quando chegaram à fronteira da Terra Prometida em Cádiz Barneia. Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. Quando retornaram, 10 dos espias trouxeram um relatório pessimista, descrevendo gigantes e cidades fortificadas. Eles espalharam o medo entre o povo que, dominado pelo terror, começou a lamentar e a se rebelar, sugerindo até mesmo que voltassem ao Egito. Apenas 2 espias, Josué e Calebe, confiaram que Deus poderia entregar os inimigos nas mãos de Israel. Eles viam a terra como uma promessa de Deus, enquanto os outros a viam como uma impossibilidade. Esse relato nos revela uma verdade espiritual profunda. A visão que temos das promessas de Deus é moldada pela nossa fé. Para uns, as promessas de Deus são alcançáveis, para outros, apenas sonhos distantes. Diante da incredulidade e da rebelião do povo, Deus decretou que aquela geração que não confiou em suas promessas não entraria na Terra Prometida. Em Números 14, 22, 23, lemos a sentença de Deus: "Nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, verá a terra que prometi com juramento aos seus pais." Deus determinou que, por cada dia que os espias exploraram a terra, um total de 40 dias, o povo vagaria 1 ano no deserto, até que aquela geração incrédula perecesse. Apenas Josué e Calebe, que creram nas promessas, teriam o privilégio de entrar na Terra Prometida. O número 40 na Bíblia é frequentemente associado a períodos de prova, purificação e preparação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias antes de iniciar seu ministério público.
No caso de Israel, os 40 anos no deserto representaram o tempo necessário para que uma nova geração, que não fosse marcada pela incredulidade e rebelião de seus antecessores, se levantasse. Os 40 anos no deserto também revelam algo importante sobre o caráter de Deus. Mesmo na sentença de punição, havia graça. Deus não abandonou o seu povo, mesmo quando eles o rejeitaram. Ele permaneceu com eles, guiando-os com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Suas vestes não se desgastaram e seus pés não incharam. Deuteronômio 8:4. Ele continuou a prover o maná todos os dias. Esse cuidado contínuo de Deus é uma prova de sua fidelidade, mesmo quando o povo falhou em confiar nele. Deus estava esperando pacientemente que uma nova geração de israelitas, formada no deserto, estivesse pronta para entrar na terra prometida com um coração voltado para ele. Essa narrativa nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade. O deserto, em suas múltiplas formas, é parte da jornada de todos os crentes. Não há fé verdadeira sem testes e provações. Assim como Israel, nós também somos confrontados com desertos em nossas vidas, momentos de incerteza, escassez e provações espirituais. É nesses momentos que nossa fé é forjada, que somos convidados a depender completamente de Deus, mesmo quando o caminho à nossa frente parece desolador. No deserto, Deus ensina seu povo a confiar nele, a obedecer e a não ser governado pelas circunstâncias visíveis. Para Israel, os 40 anos no deserto foram uma oportunidade de purificação e renovação. Foi um período necessário para que as antigas maneiras de pensar, aquelas que se desenvolveram no Egito sob a escravidão e a opressão, fossem transformadas. Deus queria que eles deixassem de ser escravos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele estava conduzindo-os a uma nova identidade como seu povo escolhido, uma nação santa. Porém, essa transformação não foi fácil. O deserto revelou as fragilidades, os medos e as dúvidas que ainda dominavam os corações de muitos. Mesmo depois de testemunharem os grandes feitos de Deus, as pragas no Egito, a travessia milagrosa do Mar Vermelho, a provisão constante de maná, muitos ainda se agarravam à desconfiança. Eles estavam livres fisicamente, mas seus corações ainda estavam aprisionados. Para entrar na terra prometida, era necessário que houvesse um rompimento completo com essa antiga mentalidade. E não foi apenas a geração que pereceu no deserto que precisava aprender essas lições. A nova geração, que eventualmente entraria na terra prometida, também precisava ser ensinada. Eles precisavam aprender a confiar em Deus, não por causa das circunstâncias favoráveis, mas apesar delas. Eles precisavam aprender a viver pela fé, não pela visão. O deserto, portanto, foi tanto uma punição quanto uma escola divina. Para nós hoje, essa história nos oferece uma poderosa advertência. Muitas vezes somos tentados a pensar que, uma vez libertos por Deus, nossa jornada será fácil e direta. Mas, como o povo de Israel descobriu, o caminho para a terra prometida muitas vezes passa pelo deserto. E assim como eles, somos chamados a confiar em Deus mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando a jornada parece longa demais, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. A história de Israel no deserto é uma história de fidelidade divina diante da infidelidade humana. Deus não apenas guiou o seu povo através do deserto, mas também preparou uma nova geração para entrar na terra prometida com uma fé renovada. O deserto, então, não foi apenas um castigo, foi um lugar de transformação. Foi onde Deus moldou um povo para que estivesse pronto para receber suas promessas. Quando refletimos sobre essa narrativa, somos lembrados de que os desertos em nossas vidas também podem ser lugares de crescimento espiritual. Deus usa esses tempos de provação para nos ensinar a confiar nele de maneiras mais profundas. Às vezes, Ele nos deixa no deserto por um tempo, não porque Ele se esqueceu de nós, mas porque Ele está nos preparando para algo maior. E no final, se perseverarmos, se aprendermos a confiar,
seremos conduzidos à nossa própria terra prometida, aquela que Ele preparou para nós desde o início. A história dos 40 anos de Israel no deserto nos desafia a examinar nossos corações e a perguntar: estamos confiando verdadeiramente em Deus ou estamos permitindo que o medo e a incredulidade nos mantenham longe de suas promessas? O deserto pode parecer interminável, mas a promessa de Deus é segura. Como Caleb e Josué, precisamos olhar além das dificuldades e acreditar que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu.